mundo que tá chegando agora. Voltei. Deu uma travadinha. Eu não sei se eu Deixa eu tô... botar um filtro. Pois é, eu acho... Eu tava aqui botando, não sei se eu apertei no botão se ele ficou ou não. Mas pelo menos eu tô decentezinha, já tomei meu banho. Ah, então tá bom. Cris, Mal, seja bem-vinda, namastê. Chamem, gente, chamem, tá travando aqui. Quem puder mandar aviãozinho aí, chama o pessoal, que hoje a gente está com um assunto bem interessante. Espiritualidade não é religião. Assuntos que a gente vai abordar sobre as terapias holísticas, que vem nos ajudando a tratar, né, tanto a nossa mente espiritual, o nosso emocional, o nosso físico. E hoje temos aqui o prazer de receber a Kelly, que é a minha terapeuta, minha fadinha, né, que tem acompanhado todo esse meu processo espiritual. E só gratidão por te ter aqui, para a gente estar conversando e batendo esse papo. Minha mestra. Ai, não, bem capaz. Eu acho que todos nós estamos num processo aqui na terreno, vamos dizer assim. Mas eu acho que esse nosso processo de vida, se a gente nasceu nessa época, nesse momento, não foi à toa, alguma coisa a gente tinha que fazer, né? Veio com uma missão. E às vezes as pessoas descobrem as suas missões cedo, outras vezes a gente demora a descobrir a nossa missão e às vezes a gente não descobre. A gente fica girando em círculos. Para mim, depois que eu descobri que as terapias, elas me ajudaram e que eu precisava levar o maior número de pessoas essa ajuda, que não é só o despertar, sim é o despertar, mas é o despertar interno, porque é o nosso despertar, a gente desperta para depois para todo um outro universo, para todo um outro mundo, mas o despertar começa dentro da gente. Quando eu e a Sabrina foi um acaso, assim, eu acho que a gente... Gente, vocês entenderam, acho que todo mundo vai ter, cada um que vai assistir a live aqui, vai ter um ponto em que, de alguma forma, algum de nós, a gente surgiu na vida de outra pessoa sem saber porquê, sem como, e surgiu. E as coisas foram acontecendo. Eu e a Sabrina, acho que o ano passado, no início do ano, eu não me lembro quando. Final do ano passado. Outubro. Não, acho que foi antes. Foi no mês das crianças. A gente se conversou. A gente estava num grupo da CDL. A gente se conversou, não me lembro por quê. Ah, sim. A gente se conversou antes, tá? E nunca mais a gente se falou. E aí eu acho que depois eu botei alguma postagem, não me lembro, eu não sei direito o que surgiu. E ela disse, eu tava procurando alguém para fazer um reiki, acho que foi isso, né? E eu olhei nas minhas conversas, porque assim, eu não deleto nada no WhatsApp, né? Porque a gente tem que ter guardadinho ali. Aí eu disse, eu já conversei contigo. E aí a Sabrina apareceu lá para fazer um reiki comigo. Entrou pro nosso grupo do Força Mulher. Entrei pro grupo. Daí começou a divulgar lá, daí eu me interessei. Eu acho que foi. Não, foi antes, Sabrina, por causa que eu entrei pro Força Mulher através de ti. Sim. Acho que foi no da CDL. Provavelmente, o da CDL, a gente se conheceu, conversou, aí depois foi pro Força. E depois eu fui pro Força. E aí, logo que a Sabrina chegou ali, eu tava já atendendo, já fazia um pequeno tempo, não era muito. Então eu ainda tava... Eu não sou insegura, tá? Eu sou daquelas que assim, ó, que se eu digo Tava que te conhecendo, né? Porque quando a gente começa um processo de reiki, a gente tá procurando o reiki para nos curar e, consequentemente, a gente passa a curar o próximo. Então, é uma evolução mútua, né? Isso.
E eu não, eu assim, ó, eu sou daquelas pessoas que se diz que veste a camiseta, eu sou aquela que veste a camiseta. Se eu digo que eu vou fazer, eu vou fazer. E vou fazer muito bem feito. E vou me entregar de uma tal forma, assim, ó, que depois eu paro para olhar, indiferente se eu faço isso, nossa. E não foi diferente nas terapias. No reiki, no cone. E aí eu comecei a confiar na minha intuição. Eu já há muito tempo, assim, a minha trajetória espiritual, ela é uma trajetória muito longa. Eu cresci no cristianismo, né? Eu cresci no catolicismo. E só que eu me lembro que na época eu estudava numa escola, num colégio de padres aqui em Viamão. E a gente tinha um ensino religioso. E por mais que fosse católico, padre, eles sempre ensinaram para nós que a gente tinha que conhecer e respeitar todas as religiões. Então, teve uma matéria de religião que a gente tinha que fazer uma pesquisa sobre as diferentes religiões. E aí eu fui pesquisar. Óbvio, né? Óbvio que eu ia adorar querer saber sobre tudo que era coisa de religião. E aí eu fui buscar esse conhecimento em todas as religiões. Gente, a Sabrina travou porque provavelmente ela tá compartilhando nos grupos, então vocês não estranhem, tá? Só pra... Então, e aí eu comecei a conhecer. Na época, eu me identifiquei muito, né? Eu expliquei pro pessoal aqui, Sabrina, que tu travou porque tu estava compartilhando, tá? Eu ouvi. Vamos compartilhando, né? Vamos ser postes e vamos levar luz a mais pessoas, né? Sempre, sempre. Cada um leva um caminho. E aí... Já dizia Chico Xavier. Tem uma frase que depois, em algum momento, vai vir algumas frases de Chico Xavier. E aí, nessa época, eu me identifiquei muito com o budismo. Sério, gente, eu não sei, eu tinha uma fascinação pelo budismo. Sou fascinada até hoje, eu gosto muito. Estou fazendo um estudo sobre o budismo, conhecendo a vida de Buda. Eu gosto, me identifico. E na época, eu vou contar assim, eu já sabia que existia reencarnação, que a gente vinha várias vezes, que a gente tinha um papel, enfim. E que a gente, não é um karma, mas que a gente vem reencarnando porque a gente tem algo a aprender e algo a ensinar. Enfim, dentro desse processo. Eu pensava pra mim, gente, eu tenho tanta identificação com o budismo, eu devo ter sido budista, eu devo ter vivido lá naquela região em algum momento da minha vida. Eu juro que em algum momento, em alguma sã da minha cabeça, eu pensei, vai que eu sou a reencarnação de Buda. Acho que eu tenho que fazer teste. Mas não atingi esse grau de iluminação tão grande assim. Mas estou em busca. Mas eu sempre gostei de meditar, de trazer palavras bonitas, mas eu não tinha achado ainda meu caminho. Acho que eu não tinha minha filha, provavelmente em 2003, 2004. Uma amiga minha, ela disse pra mim, Karen, estou fazendo nível 1 de Reiki. Tu vai amar, acho que tem tudo a ver com a tua vibe, não sei o que. Eu olhei pra ela e disse assim, o que é isso? E ela, não, porque não sei o que, tu vai amar, que com as mãos passa uma energia, é muito legal. Só que a minha amiga, ela era assim, sabe aquelas amigas que a gente acha que é meia louca, que hoje eu só acho que a amiga meia louca? Eu disse, não, isso aí não é pra mim, não. E ela disse, tu vai ver, eu vou te curar com o reiki. E eu, tá. Passou e eu nunca mais ouvi falar. Quando eu me conectei novamente com o reiki, que o reiki realmente me curou de dentro para fora, disse, cara, eu podia já ter aprendido o reiki há muito tempo atrás. O que é a coisa? As coisas vêm para acontecer e eles dão sinais para te despertar. Naquele momento eu não despertei. Sim. Não era para ser, enfim. Ou era para ser e eu que fugi, né? Porque só não pegou no tranco. Não peguei no tranco. Cagou.
não posso falar essa palavra, mas eu era, tá, gente? Assim, ó, nem é Nossa Senhora. Então, eu gosto muito, me identifico. Então, eu já fui para templos budistas, eu ia direto a Três Coroas, aqui em Viamão, para Amo Três Coroas. Quem gosta aqui em Viamão tem um templo deles, lado de Três Coroas, vinculado com o de Três Coroas, tem um templo aqui no Caminho do Meio, onde é o centro de estudo. As pessoas moram ali e estudam o budismo para viver esse momento. Tem um outro templo que eu fui conhecer, que aí é para a Estrada do Fius, é um escondido, que ele é vinculado ao budismo do Japão, que é do Zazen, que é a da Monja Coen, que eu tive o prazer de conhecer, tive o prazer de ter essa vivência de quando a Monja Coen veio a Viamão para, eu não sei falar a palavra certa, mas foi transformar uma pessoa que ela estava se tornando monja também, era uma uruguaia, que ela veio para cá e se transformou monja. Teve o ato de raspar a cabeça, que eles têm essa questão, né? No budismo do Japão, eles raspam a cabeça, uma forma se desprender, né, de coisas que nos deixam muito acoplados à terra. Se desprender da matéria. Hoje mesmo eu estava vendo, estudando sobre a história de Buda, falando sobre isso. Porém, aí é que vem os lados, né? Porque tudo, assim, espiritualidade é uma coisa aberta, tá? E aí tu vai olhar com um olhar de diferentes pontos do que tu entende sobre espiritualidade, não sendo fechado a caixinha, que é a dogmática. E aí a gente tá para um lado da dogmática. A Sabrina tem muito conhecimento, eu vou deixar ela falar logo, porque assim, ó, Sabrina, vocês não têm noção, tá? A Sabrina também tem um conhecimento assim, muito maior que o meu. Eu falo de uma coisa assim, mas o que acontece? Quando a gente vive dentro da caixinha, vive dentro de uma dogmática, a gente acredita fielmente que é somente aquilo ali que é imposto e que tem que ser vivido. A partir do momento que tu abre a tua caixinha e tu começa a olhar fora da caixinha, tu vai ligando pontos, porque uma religião está interligada com a outra. Numa grande maioria, todas falam dentro do mesmo fundamento, né? Que é evoluir, crescer, buscar a luz, buscar o teu amor próprio, buscar o amor pelos outros, trazer a caridade, enfim, evoluir de uma forma grandiosa. Mas cada religião traz a sua dogmática. Então, dentro disso, né, nesse templo que eu fui, eles acreditam, né, que tu tem que abrir mão da tua vida com a tua família por um período, né? Óbvio, né? Mas tu vai viver num monastério ou num templo para te poder se desprender da matéria para viver isso. Eu não acredito que seja isso. E dentro do estudo que eu estava hoje, olha que casualidade, eu estava vendo uma quarta aula de um templo Zulaia, lá de São Paulo. E o mestre, ele estava falando sobre a história de Buda. E hoje a história em si era sobre a questão da dogmática. Que quando o Buda, né, vocês sabem, ele era um príncipe, enfim. Mas quando ele, antes de atingir a iluminação, ele praticamente quase morreu. Ele rapou a cabeça, abriu mão de tudo e foi meditar. Ele comia o que tinha na volta dele, ele não saía procurar comida, porque ele queria abrir mão de tudo. E quando ele se viu ali, que ele não sabia se estava entrando num ato de conexão espiritual ou se realmente ele estava morrendo, ele se lembrou de uma cena de quando ele era criança, de um ensinamento do pai dele lá, e aí foi aí que ele disse assim, tá tudo errado. Tá tudo errado, eu não posso abrir mão de tudo. Nem o extremo, e dentro que Buda conta, ele diz assim, nem o extremo, nem a baixa pobreza consegue evoluir, e nem a alta riqueza consegue evoluir.
Então, eles acreditam dentro desse estudo budista que tu tem que, eu achando, não vou falar as palavras certas agora, mas que quando tu acha o equilíbrio, que é nem tu ter de mais, nem tu ter de menos, é que tu consegue, aí sim, estar confortável para enxergar tudo e ver o que é certo e o que é errado, atingir a sua evolução. E aí, depois disso, ele passou fome, ele se banhou no rio, ele foi alimentado por uma criança. E aí sim, ele alimentado, tranquilo, com a mente pensando porque havia se alimentado. Ele foi para o pé de uma figueira, sentou, se pôs a meditar novamente. E aí sim, ele atingiu a iluminação, né? Enfim, aí ele atingiu o ápice ali, e aí ele pôde entender e passar os seus ensinamentos. Mas como a gente sabe, qualquer ensinamento passado há tantos séculos atrás, vai sendo mudado por quem é contado. Porque como diz a história, né, Sabrina, quem conta um conto, aumenta um ponto, ou põe o ponto que quiser. E aí vem... Cada um vai colocando ali os seus dogmas, as suas crenças, e vai acrescentando uma coisa a mais ou tirando, né? A partir do momento em que a gente entende que nós somos um corpo quaternário, e quando eu digo quaternário, no Reiki, acho que o Reiki é a base de onde começa a tua evolução espiritual. Tu pode ter um caminho ali sido percorrido através das religiões, que foi o meu caso. Eu, desde pequena, eu sempre fui uma pessoa que pensou fora da caixa em relação a religiões. Então, eu já passei por todas as religiões possíveis que tu já conheça, já participei, já estudei, e de cada uma eu tirei algo positivo para mim, até formar a minha espiritualidade. Eu creio que a religião é muito maior, né, do que tudo, porque nós temos uma mente superior, emocional, então tudo está relacionado à nossa mente, à centelha que nós trazemos dentro da mente. Se nós usássemos 2% da nossa mente, nós já atingiríamos uma expansão maior do que esse momento em que a gente está vivendo. Então a gente começa a captar muitas coisas através disso. A partir do momento que a gente entende que espiritualidade não é religião, é algo muito maior, é algo sobre ti, sobre a tua essência, né? As coisas que tu passa na tua vida, as coisas que tu quer melhorar, as pessoas que estão à tua volta, onde a gente conhece e sabe que muitos estudos de PNL, automotivação, a gente sabe que aves não andam com galinhas, né? Então, a esse ponto, quando tu vai te aprimorando nos conhecimentos e sim, precisa estudar e entender que tu tem que lidar direto com o teu ego e que sim, vai doer, tu já começa uma longa jornada. Dói, mas cura. Dentro das minhas palestras eu trago tudo isso. Não adianta tu querer curar algo da tua vida adulta, sendo que a tua vida infantil, lá na criança interior tua, está muito ferida, fragilizada, magoada. Nós crescemos num sistema onde foram impostos, principalmente a religião, o catolicismo. Não porque está escrito na Bíblia, é assim que tem que ser. Aí tu não raciocina, tu não pensa, mas como que tem que ser assim? Por quê? Então se cria um dogma, é acreditar naquilo que está escrito e seguir a risca. E não pensar, não raciocinar, né? Aí já começa todas aquelas crenças limitantes. Quando éramos criança, não tínhamos como nos comunicar. Os pais diziam não e não. Tu não podia conversar, ter uma conversa aberta. Tanto o menino com o pai ou a menina com a mãe. Então tudo era muito fechado, não tinha expansão de mentalidade. Mas onde tu entende que isso não é culpa deles, e sim de um histórico que já vem de milhares e milhares de anos, passados pelos bisavós, pelos avós, pelos pais deles, até chegar na nossa raiz, né? Chegar na nossa essência, onde a gente queira modificar, para daqui em diante a gente tratar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. E assim ajudando nessa compreensão e na modificação do planeta Terra. Porque hoje o que está sendo exigido é o crescimento espiritual. É tu te entender, tu te conhecer, tu ter propósitos. Não é possível que a gente venha aqui ao mundo só para trabalhar, para pagar conta e seja só isso. E procriar. Não, nós temos sim
Nós temos metas para ser alcançadas pelos propósitos, pelo que nós, antes de reencarnar, a gente já escreveu a nossa história, a nossa trajetória, e que ao longo da vida terrena, né, no planeta Gaia, como a gente chama, tem vários estudos que nos orientam, terapias que nos mostram o caminho de como tu ser melhor contigo, tu eliminar mágoas, dores, angústia, depressão. São essas doenças atuais agora que o planeta está trazendo e que exige essa mudança, né, dessa cultura, de quebrar esses dogmas e entender que não é religião e sim espiritualidade, a centelha divina, aquilo que tem dentro de ti. E que todos nós podemos, sim. Porque o que há em cima, há embaixo, e o que há dentro, há fora, né? Isso, chego a me arrepiar com isso, porque, né, a gente que trabalha com a espiritualidade sabe que nem sempre as mensagens que a gente está passando aqui é nossas. Nós recebemos intuições da espiritualidade. E as pessoas, às vezes, acabam não entendendo e confundindo isso com outras coisas, né? Ficam com medo. Ah, porque é do demônio, é do diabo. Não. Somente luz e amor, caridade, fraternidade é que a gente busca agora na melhoria do planeta Terra. E é com essas terapias holísticas que a gente vem trazendo aqui para vocês a modificação da sua vida. Um sentido para a sua vida. Tu sabe que completamente certo, eu amo, por isso que eu digo, gente, quando a Sabrina fala assim, ela traz, eu tô trabalhando isso, tá, gente? Porque eu, dentro do meu consultório, da minha sala de atendimento, me brota uma pessoa que eu falo um monte de coisas bonitas, um monte de coisas de ensinamentos reais, e eu digo assim, como eu queria saber trazer tudo pra fora, assim. E é a intuição, é a espiritualidade, mas uma coisa assim é muito certa, para os pais que estão aqui, e por um determinado tempo eu até me perguntava, será que eu não vou colocar alguma crença limitante na minha filha? Será que eu não vou trazer algum trauma para ela? E aí eu fui aprendendo que tá tudo bem, tá tudo certo. Todos nós, de alguma certa forma, vamos trazer o que os nossos pais trouxeram para nós, foi o que eles tinham de conhecimento dentro da limitação deles. O que eles tinham para nos ensinar era o que estava ao alcance deles. Por muitas vezes, eu sempre me questionei, porque eu sempre busquei a fé. Deus, sabe? E eu era uma criança que com 7, 8 anos, eu levantava sozinha domingo de manhã e ia pra missa. Minha família não ia, não frequentava. E eu levantava, a igreja era perto da minha casa, levantava, chamava minha amiga, a gente ia pra lá e a gente ainda ficava do lado do padre, porque a gente queria ajudar o padre. Que a gente queria entender aquilo tudo ali. Era criança, queria bagunçar, mas a gente queria ao mesmo tempo estar ali. Então, eu sempre busquei isso. E a curiosidade, né, da criança em querer entender a si própria, entender o mundo que está girando nela e que muitas vezes a gente é podado, a gente é calado na nossa infância. Desde que eu nasci, desde que eu nasci não, mas eu acho que desde que eu me entendi por gente, eu sempre me questionei o porquê que eu vim, por que eu nasci na Terra. Faz parte desse princípio. Eu sempre fui muito questionadora. Eu sou capricorniana, né, gente? Então, capricorniana é muito racional. Precisa ter explicação. Por que eu vim à Terra? Ponto. Quero saber. Virginiana, então, né? Tem que ter tudo nos mínimos detalhes. Por quê? Por quê? Por quê? E eu perguntava, por quê? Não, mas tem algum fundamento. Por que o meu pai e a minha mãe são meu pai e minha mãe? Por que eu não nasci na outra família? Então, eu me questionava disso tudo. Sempre me questionei, sempre me perguntei e fui muito a psicólogo, gente. Por isso que eu acho que eu me tornei terapeuta, porque eu passei muito por terapia, viu? Olha aí, ó, mais uma capricorniana aí, a Cris. Tudo. Eu dos meus 7 anos até os meus 15 anos, eu me tratei em psicólogo. Eu passei por vários psicólogos, vários médicos, vários exames, enfim, por causa que eu não me aceitava.
Não me aceitava pelo meu porte físico. Quem me conhece presencialmente sabe que eu sou uma pessoa baixinha. Eu não cresci, me faltou altura. Só que isso me machucava por dentro. Então, eu fiz muita terapia. Algo em mim mudou na terapia quando a minha última terapeuta, minha última psicóloga, ela era psicóloga. Olha só, olha quanto que as coisas vão circulando, né? O universo vai te dizendo acorda. Ela era psicóloga, mas ela tratava regressão. A gente ia fazendo a regressão, né? Até chegar no útero, enfim, para descobrir os seus problemas e até ir para vidas passadas, porque muitos traumas que a gente traz nesta vida são de vidas passadas. Às vezes a gente acha que está trazendo uma crença limitante dessa vida e não é. Gente, da outra. É da outra, enfim, vai voltando. Claro que eu só cheguei até o útero, eu não passei. Boa capricorniana, né? Eu travo, gente, eu não consigo chegar. Hoje eu já cheguei, tá? Hoje eu já sei conseguir desbloquear algumas amarras de vidas passadas para essa. Fato para uma outra live a gente falar sobre isso. Mas eu consegui compreender. É assunto, né, amiga, da espiritualidade, né? Desculpa te interromper, mas a espiritualidade abrange muito assunto. Nossa, muita coisa, muitas terapias, uma terapia interligada na outra. E quando tu entra para o mundo da terapia holística, é curso atrás de curso, preparação atrás de preparação, porque é uma sede que não passa, uma sede de conhecimento, de mudança. Né? E tudo que a gente aprende para nós, a gente quer passar para o outro. O que nós fizemos nesse carnaval, hein, Sabrina? Nós ficamos pulando estudando carnaval. Em casa, estudando. Eu, pessoalmente, não curto carnaval, né? Então, eu fiquei estudando, fiquei em casa, estudando, meditando. A gente já teve a nossa fase, né? Quando a gente é adolescente, de aproveitar carnaval. Eu já desfilei em escola de samba, Sabrina. Eu amo carnaval, mas eu não sei esse Já ano. participei de muitos bloquinhos, já passou essa fase. Eu resolvi quando fazer 2 cursos. Então, quando a gente chega dos 30 para cima, a gente já quer outras coisas, né? A gente já quer coisas maiores, mais fixas, mais certas. E, claro, a gente não deixa de aproveitar a vida, né? Mas dentro daquilo, do nosso conhecimento, do que a gente já acredita. E com certeza a gente vive bem melhor, a gente vive com mais saúde, com mais nitidez das situações, consegue controlar melhor os nossos sentimentos. Claro, não 100%, avisando aqui que toda terapeuta precisa de uma terapeuta, né? Porque a gente dá uma surtada, então tem que ter alguém que puxa a orelha uma da outra. Porque nós estamos aqui, afinal, para evoluir, mas não é da noite para o dia que a gente vai evoluir, né? Aos poucos a gente vai aprendendo a conviver e a trazer outras pessoas para essa jornada também de evolução. Uma coisa eu sempre falo nos meus atendimentos, já falei isso para Sabrina e eu falo para todas as minhas clientes, é que não queira ser um ser iluminado, porque a iluminação, ela atinge a poucos e mesmo quem atinge, às vezes tem. Porque, gente, essa pedra é azul, essa aqui, ela é rosa, ela é uma escura e a outra é clara. A vida a terapeuta faz tem 2 lados sempre. A gente sempre vai... Por isso que se fala muito... Shima, bota teu nome, pelo amor de Deus, para eu não te chamar de Shima. Equilíbrio mente... Cris. A Cris. A Cris, ela colocou ali, equilíbrio, mente, corpo e alma. É corpo, mente, emocional e espiritual, que é a nossa alma. São esses 4 cenários. Só que assim, ó, eu sempre cito o filme, aquele Divertidamente. Todo mundo, quem tem criança, enfim, já viu. E quem não viu, vale a pena muito ver. Porque ele é um filme infantil, mas ele é um filme que ensina muito, 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 muito na tua mente. O nosso corpo,
né? O nosso corpo, a nossa mente, ela necessita desse equilíbrio. Então, por mais que eu esteja meditando todo dia, esteja tranquila, com meu reiki em dia, vai ter momentos que a gente vai oscilar. A gente precisa sentir ódio para poder sentir amor. A gente precisa sentir raiva para poder sentir felicidade. A gente precisa sentir tristeza para poder sentir alegria. Então, todos esses sentimentos, tudo isso a gente precisa viver, mas tem que ter o equilíbrio. O que que acontece? A partir do momento que tu começa a buscar uma evolução, a buscar uma terapia, tu tá ali toda semana fazendo a tua terapia, tá meditando, tá usando o teu incenso, tá com as tuas pedrinhas e ainda assim, às vezes tu quer mandar alguém... Tomando teus banhos, né, que é importante, os banhos de erva. Banhos, teus sprays, passando teu óleozinho essencial, teu blend. Ó, todo um kit ali, ó. Tá aqui, ó. Não adianta. Às vezes, tu vai ter dias que tu não vai estar bem, que a tristeza ela vai bater, que a raiva vai bater, que tu vai perder um pouquinho ali aquele sentimento. Só que quando tu estás em tratamento, em acompanhamento, tu consegue buscar esse equilíbrio. Tu sente aquele sentimento, mas dali um pouco tu consegue se trazer em equilíbrio novamente e aí tu volta pro teu centro novamente. E, pasmem, tá? Toda pessoa que começar a buscar... Bem-vinda, Sara Gianni. Bem-vinda, Sara, Nayara. Toda pessoa que buscar sua evolução, que buscar o seu crescimento pessoal, interno, as pessoas que não conseguem ou que gostariam de estar aonde você está, elas vão te julgar, vão te criticar e vão te dizer: nossa, mas tu é toda zen, como assim tu fica braba? Como assim tu tem raiva? Ou como assim tu tá feliz demais? Que nem hoje de manhã eu tenho um bom dia lá, todo bem louca, lá bem faceira. E eu sofro isso muito, porque eu mudei da água pro vinho. Quem me conhecia, eu não mudei da água pro vinho, não, gente. Eu consegui entrar num estado de equilíbrio. Obrigada, Sara. Num estado de equilíbrio, aonde eu me mantenho mais plena, tenho cautela ao falar, mas às vezes eu me explodo, gente, e olha, que fazia dias que eu não vi o meu monstrinho se soltar pra fora, assim. Mas somos humanos acima de tudo, né? Ainda vivemos na carne no planeta Terra, vai ser normal. Mas a partir do momento que tu tem consciência de que cada dia mais tu te sente uma pessoa melhor do que tu foi antes, que tu conseguiu perdoar, que tu conseguiu tirar as mágoas, né? Porque as mágoas nada mais são do que o veneno que a gente passa pro nosso corpo. Só que a mágoa, o rancor, o sentimento, as emoções, elas já estão no teu campo mental. Para ela passar para o teu corpo, ela passa por todas as fases, né? O mental, o emocional, o espiritual e o físico. Então, até chegar no teu físico, ele já passou por todas essas fases. Então, ele começa lá no mental, primeiro, que é onde nós guardamos os nossos sentimentos. Então, quando ele chega no teu corpo, como exemplo do câncer, e tu consegue tirar e tratar, agradece. Porque aquilo saiu de todos os teus campos, foi para o corpo e dali ele foi tirado. A doença, eu costumo dizer que ela é sempre grandiosa porque ela nos traz alguma coisa para a gente aprender. Ela chama a gente para viver algo diferente, se renovar e entender os nossos sentimentos. Curar toda aquela dor, aquela raiva, aquela mágoa, ou seja, dos pais, ou seja, de algum relacionamento, né? Então, tudo está ligado a uma só coisa, que é o nosso emocional. A primeira coisa que nós temos quando nós nascemos, ou ainda dentro da barriga da nossa mãe, é a conexão auditiva. E a auditiva é perceptiva, e o que tu leva para tua mente.
né? Não costumamos dizer que quando a criança está se mexendo muito na barriga, ela está, assim, ali, tendo conexões com a mãe ou com o pai pelo estímulo da voz e do toque? Sim, né? Nós não lembramos, claro, mas é o que acontece, né? É a cognição. Então, nós trazemos lá de dentro da barriga da mãe todos os sentimentos que foram lançados através daquela gravidez, tudo que a mãe sente, tudo que ela fala e o pai fala, né? Nós ouvimos. E fica gravado no nosso subconsciente após o nascimento. Então, muitas crenças limitantes são colocadas em nós. Hoje eu sou uma pessoa que não consegue se comunicar, não consegue falar. É uma criança que foi muito calada, ela não conseguia se comunicar. Tudo que ela fazia era errado. Ela não tinha o direito de dizer o que sentia. Então aquilo vai guardando, né? Então são vários processos, vários tipos de doença que a gente vai entendendo ao longo desse caminho espiritual, dessa jornada de estudos e terapêuticos, que a gente passa a entender o porquê dos nossos problemas de saúde, que vem tudo do mental e que passa para o nosso corpo físico. Mas que com a terapia, isso é possível, essa cura é possível. Não que tu vá abandonar, né, os tratamentos médicos, mas a terapia holística, ela é algo a mais, ela é um plus, ela é algo que tu pode te dar sem nenhum medo, porque é tudo terapêutico, é natural, é energia, né? A energia que estuda todos os campos. Logo, sendo energia, trabalhamos a física quântica e começamos a entender que como nós temos os nossos elétrons, prótons, nós somos movidos por energia. E a tua energia, ela vai de acordo com aquilo que nós pensamos. Se nós pensamos e tivermos uma mente negativa, toda a nossa vida vai para o negativo. Se tentarmos manter essa energia em equilíbrio ou maior, a tua mente pode sim te dar isso, né? Aqui a Sara Jane, perdi mãe e irmão, isso me dói muito. Sim, então a perca, ela não foi trabalhada ainda e ela precisa ser trabalhada. Onde nós começamos a entender em que aqui é um processo e que nós precisamos passar por esse processo e entender que todos nós temos o nosso começo, o nosso meio, o nosso fim, a gente vai ser mais libertos. Porque a gente tem muita sensação de posse. Claro que nós vamos sofrer porque são entes queridos nossos, né? Não tem como a gente não sofrer, por mais espiritualizado que tu seja. Mas procurar entender e trabalhar aquele sentimento, fazer com que a gente sofra menos. E isso tudo, então, precisa ser trabalhado. Seja por um perdão que não foi dado, seja por um até logo que não foi dado, que não teve chance da despedida. Então, tudo isso, na terapia, a gente pode trabalhar. Trabalhar, na verdade, a perca, a gente sabe que a gente veio aí de uma pandemia onde teve muitas percas e as pessoas sem entender, né, o porquê que as pessoas foram tentar colocar culpados. A gente sempre... o grande processo que se fala na questão da espiritualidade é que a gente quer sempre colocar a culpa em alguém. Sempre. Mas a gente aprende isso desde que nasce praticamente a colocar a culpa em alguém e aquele alguém se tornar uma pessoa culpada por tudo que acontece, sem saber por quê. E quando as pessoas... Se uma pessoa morreu, a culpa foi tua, porque tu não correu para chamar um telefone ou para ajudar. Enfim, essa é uma palavra assim muito grande. Quando o assunto é falar sobre percas, de perder, eu tenho um lado que ele é mais... e aí eu tenho que saber ponderar para falar sobre isso. Porque quando a gente perde uma mãe, perde um irmão, perde um filho, um companheiro, enfim. Aquela pessoa, ela cumpriu a trajetória dela que ela tinha aqui. E ela precisa seguir no seu processo de evolução, né? Muitas vezes evoluir lá,
ou até evoluir para talvez, e aí eu tô falando de uma forma espiritual dentro da minha crença, cada um tem a sua crença, de essa pessoa evoluir e até encarnar novamente aqui. Quando nós, e aí a gente trabalha dentro da terapia, a pessoa que fica viva e ela se enterra juntamente com aquela pessoa e a vida dela vive em só sofrer, se lamentar, chorar. Ela até está vivendo, ela está se alimentando. Culpar, né? Culpa, sentimento de culpa. Só que essa pessoa, se a gente acaba tendo isso, a gente vai morrendo junto com a outra pessoa. E chega num determinado momento que, se não tratar, como a Sabrina falou, o corpo ele vai começar a expressar a doença. E às vezes é numa depressão, né? Mas às vezes é em doenças degenerativas, em doenças muito maiores, né? Que atingem o nosso corpo físico de uma tal forma que vai nos acabando. E não é só a pessoa que se enterra junto com aquela pessoa, se enterra viva, sofrendo. Ela começa a levar todos que estão à sua volta. Porque o sofrimento dela se torna tão grande que as outras pessoas começam a se preocupar e a sofrer junto com aquela pessoa de uma certa forma. Umas porque querem ajudar, e é uma coisa que eu no meu caminho agora, eu fui aprendendo isso. A dor ensina a gente das duas uma, ou tu aprende com a dor ou tu sofre com a dor, e eu aprendi com a dor. Por muito tempo eu queria curar as pessoas que eu amava. Eu achava que assim, primeiramente eu tenho que ajudar quem eu amo. Só que eu não entendia que quem estava, as pessoas que eu amava, não queriam ser curadas. Não queriam sair de dentro daquele buraco de vitimismo. É o livre-arbítrio, né? Então eu me vi entrando numa zona e eu vi a minha vida se acabando, literalmente. Esgotamento de energia, né? Foi daí que acabou acontecendo o meu despertar. Eu sofria, eu chorava, porque eu via que a outra pessoa estava chorando, a outra pessoa estava sofrendo, e foi o luto de um corpo em vida, porque foi uma separação. Essa pessoa não aceitava a separação. De uma certa forma, eu era culpada porque eu aceitava a separação, enfim. Então, eu fui transformando. E aí, não foi só eu. Eu fui levando a minha família, meu marido, a minha filha, foi todo mundo comigo. E eu fui me definhando. E eu fui pro corpo físico. Eu tenho 2 cirurgias na coluna, só para vocês entenderem do quão grande que isso pode causar para outra pessoa que não estava sofrendo aquilo ali, mas abraçou o sofrimento. Então, a gente peso tem que ter... de carregar o sofrimento de outras pessoas. A gente tem que ter... Quando a gente não se trata e não quer enxergar, as pessoas que estão à nossa volta e estão enxergando e não compreendem, porque não tem a compreensão de que ela não pode fazer nada. Uma pessoa em depressão, tu até pode pegar ela pela mão e tentar levar ela para ajudar. Mas ela só se cura se ela quiser. Um drogado, ele só para de usar droga quando ele quer. Não é quando os outros levam ele para a melhor clínica de reabilitação. Então, é sobre isso. Só que a outra pessoa, a gente quer cuidar dos outros e esquece de cuidar de nós. E aí eu me vi entrando nesse buraco sem fim. Por onde aconteceu o meu despertar também. Foi da mesma forma. E aí, quando eu passei por essas cirurgias, eu não melhorava, eu tive uma recuperação péssima, porque eu me senti mal. Porque quando eu passei pela cirurgia, eu imaginei que eu queria uma pessoa junto de mim, não estava acontecendo, aquela coisa toda, enfim, porque essa pessoa não se curava. Quando eu sofri o acidente de carro, que aí eu me vi literalmente
no fundo, do fundo, lá do fundo, em que aí eu pensei que eu ia pensei em tirar minha vida, naquele momento, quando eu despertei, porque aí foi quando eu fiz a minha primeira sessão de Reiki, e algo inexplicável me tocou de uma certa forma no meu coração, e aí foi onde eu acordei. Eu disse assim, eu daqui para frente eu vou ajudar o maior número possível de pessoas que queiram ser ajudadas. Eu ainda custei entender que queira, porque logo que a gente desperta no Reiki, é não é, Sabrina? A gente quer pegar todo mundo, assim, ó. Todo mundo que tu vê na rua, tu quer dizer, vem cá, faz um Reiki, tu vai se transformar, porque vai mudar a tua vida. Aí as pessoas começam a olhar e fazer assim, tu tá louca? Que não sei o quê. E aí tem até alguns que dizem assim, vou lá experimentar pra ver o que é isso aí. Ai, não Será que é verdade? Será que eu vou sentir isso? Será que eu vou sentir aquilo? e não Tudo é depende da tua energia. O que tu quer receber de energia. só que Né? Eu tem que costumo aceitar. dizer que 10% é do terapeuta e 90% é do consulente. É da pessoa que está ali para receber, tem que estar aberta para receber, não por curiosidade, porque se está só por curiosidade, tu não consegue canalizar a energia que tu precisa. É, Então, eu digo que 10% é nosso e 90% do consulente, porque vai fazer parte dele querer, por livre-arbítrio, né? E dele sentir, se conectar, se permitir sentir isso. Sabrina, eu vou contar uma pequena uma questão que aconteceu num atendimento comigo. Uma cliente chegou, fiz a ficha de anamnese, conversei com ela, enfim. Ela entende sobre espiritualidade, mas ela tem a religião dela, evangélica, enfim. E eu disse, não. E Reiki não tem a ver com religião, tá, gente? Reiki é a energia do universo. É a egrégora da pessoa que vem ali fazer o trabalho que tem que ser feito. Explique o que é egrégora. Egrégora é o quê? Egrégora são nossos anjos de guarda. São os nossos seres que nos protegem. Cada religião chama a egrégora de uma forma. Então, por exemplo, tem pessoas que chamam nossos anjos de guarda, os nossos guardiões, os nossos guias, os nossos mentores. Cada religião vai chamar de uma forma a egrégora. Que é, a gente sabe que existe Deus, tá? Dentro da fé de cada um. Deus, Alá, Maomé, enfim, cada religião, né, chama Deus de uma forma. E Deus, né, tem os seus apóstolos, os seus anjos, os seres que vêm atuar para proteger a nossa áurea, proteger a nossa vida. Então, cada pessoa tem a sua egrégora dentro da sua crença. Então, eu costumo dizer que são anjos de guarda, enfim, né? Mas tem pessoas que a sua egrégora são os índios, tem pessoas que a sua egrégora são normalmente quem é da Umbanda é a egrégora da Umbanda, tem pessoas que acreditam em seres estelares, a sua egrégora de proteção aos seres estelares. Tem pessoas que têm mais de uma egrégora, que não são a mesma, enfim. Tem pessoas que acreditam muito na cura da fraternidade branca, que são os mestres ascensionados, que são Jesus Cristo, vários apóstolos, pessoas que já encarnaram na Terra e atingiram a grande iluminação e hoje são mestres ascensionados que estão num outro plano, ajudando o planeta Terra, enfim. Então, expliquei para ela, né? Enfim, ela disse, não, tranquilo, coisa e tal, eu gosto, enfim, acredito. E aí eu iniciei a aplicação de Reiki, gente, eu não há nenhuma conexão, tá? A gente, quando está aplicando Reiki, não, a egrégora, enfim,
não vê nada, a gente não sente nada. É uma troca de energia. Algumas pessoas veem algumas imagens, né, na sua tela mental, porque se vem algum recado para se dar, ou algo que tem que ser mostrado, vem alguma imagem na tela mental, ou alguma conexão, algum sensorial, enfim. Outras pessoas só enxergam as cores. Normalmente as cores são dos chakras que tem que ser alinhados, ou algum chakra que estava precisando, então vai dentro disso, né? E aí, quando eu estava para finalizar o reiki dela, que eu tava terminando, ela disse assim: cadê a menina? E eu, que menina? Sabendo que a pessoa era evangélica, então assim, tu tem que ter uma ponderação, mas não tinha uma menina segurando a minha mão. Eu não. Olha só. Eu estava aqui. Não, ela abriu e fechou a porta. Eu disse, não, tudo certo, foi teu anjo de guarda, então o que tu sentiu, expliquei, coisa e tal, a pessoa entendeu, olhou pra mim, tá. Eu, como é que tu se sente? Não, tô muito bem, tô muito leve. Eu disse, então tá, vamos agendar pra semana que vem, porque tu precisa, né, de um acompanhamento, enfim. Não, semana que vem eu te chamo. Deixa agendar. Semana que vem eu te chamo. Resumo da ópera, a pessoa nunca mais voltou. Sim. Porque o que acontece? Saiu da crença dela. Ela sentiu a luz, sentiu a energia, sentiu o contato, o despertar, mas aquilo ali foi além do que ela queria crer. Mas tá tudo certo, todo mundo tem o seu momento. Ela ficou muito grata pelo que teve, né? Pelo atendimento, enfim. Sim. Foi muito grata, mas naquele momento para ela não queria seguir naquele processo. Como, né? Tenho outras pessoas que vão ali e seguem no processo. E aí, assim, a gente, eu tenho pacientes que são umbandistas. E por incrível que pareça, a egrégora que trabalha ali, que ela sente, não tem a ver com religião. Às vezes ela vai para um jardim, depende do que a gente trabalha cura, trabalha o feminino, o despertar feminino. Gente, as mulheres precisam. O sagrado feminino. Né? Vai muito do sagrado feminino. Kelly, explica aí pro pessoal, comenta pro pessoal as terapias que tu faz e onde tu atende. Tá, porque a gente já tá aqui, né? Empolgado, a gente fala horrores. Então, gente, assim, ó, eu trabalho ali no centro de Viamão, no Instituto Priscila Fraga, tá? Bem atrás do Como Sushi ali. Eu trabalho com a terapia Reiki, mas eu não trabalho só com a terapia Reiki. Então, eu trabalho no início da terapia, um escalda-pés, que é realmente para fazer... É uma maravilha! A Sabrina inventou, a Sabrina, e deu super certo, já tô trazendo para as outras clientes, tá? Depois eu conto para vocês. A gente troca umas dicas, né? A gente, assim, ó. Eu trabalho com o escalda-pés, que é para fazer a limpeza do teu campo energético. Quando a gente faz aquele escalda-pés, depende. Se é no primeiro atendimento, a gente vai fazer a tua ficha de anamnese, enquanto tu vai ali naquele momento do escalda-pés, limpando, trocando essa energia para te poder receber um reiki, numa energia boa, né? Tu tá ali no escalda-pés. Em outros momentos, eu faço uma meditação guiada, eu sou instrutora de meditação. Então, eu faço uma meditação guiada e aí eu vou muito na intuição, porque eu trabalho muito com o povo indígena, né? Eu trabalho com o xamanismo. Depende, gente, eu sinto no meu coração, tá? Eu já sei que quando eu tenho meus horários agendados, eu já sei o que vai ser o atendimento daquela pessoa. Não sei explicar, mas eu já sei. Então, eu sei que com aquela pessoa vai ser o atendimento mais no xamanismo. Não tem rapé, não tem ayahuasca, de nada. É uma meditação guiada.
com a influência dos índios. Eu tenho um chocalho indígena, aonde a gente faz aqueles escaldapés naquela meditação, se vai para uma mata, enfim, né? É todo dentro do xamanismo e depois a gente encerra no reiki. Eu trabalho com o divórcio energético, eu trabalho com algumas reprogramações emocionais. E aí dentro disso que foi meus cursos esse final de semana, porque eu fui me ampliar sobre trabalhar crenças limitantes, emoções que a gente sente dessa vida, de vidas passadas. Por que a gente quer... A gente corre tanto atrás do dinheiro e parece que anda em círculo e nunca consegue. Por que a abundância financeira não chega na minha vida? A prosperidade parece estar quase ali e não vai. Então eu estou estudando muito sobre isso, porque para tratar dentro, porque são crenças, tá? São coisas que a gente traz dos nossos pais e de vidas passadas, enfim, né? Lá da infância, essas crenças. Mas hoje eu trabalho com reprogramação emocional, mais especificamente nesse momento eu estou trabalhando a reprogramação emocional do divórcio energético. O que é o divórcio energético? É cortar, literalmente cortar a tua ligação. A gente tem uma ligação de fios com pessoas que estão, de alguma forma, drenando a nossa energia. Drenando a nossa energia e mandando uma energia negativa para nós. Não necessariamente possa ser um ex-marido ou um ex-namorado, tá? Pode ser que seja um amigo do passado, um namorado, um ex-namorado, um ex-marido, um ex-chefe. Gente, já aconteceu de pessoas em atendimentos comigo que ficaram abismadas que como que apareceu na tela, que é na tela mental, tu visualiza as pessoas e tu faz o corte, apareceu um chefe. E aí vem uma explicação. Quando tu imagina assim, ó, se tá drenando a tua energia, tudo igual. E é inconscientemente. A gente tem que lembrar que dentro do nosso cérebro a gente tem caixinhas inconscientes que estão trabalhando, enviando ondas negativas ou positivas para essa e para outras pessoas inconscientemente. E aí, quando tu tem algo vinculado, por exemplo, com um ex-namorado, um ex-marido, um ex-chefe, a tua vida ela não anda de uma forma boa para frente. Muitas vezes tu vive um casamento, mas ele não é tão bom porque tu ainda tá de alguma forma vinculado com a outra pessoa. Não que tu tenha sentimentos, mas o fio de alma de vocês... A sensação de algo inacabado, né? Algo inacabado. Então, vocês ainda estão interligados inconscientemente, emanando tanto ele emanando energia negativa para ti, quanto a outra pessoa, quanto tu para ela. Vocês estão se trocando inconscientemente. Quando tu faz a troca, que é o divórcio energético, cortou aquilo ali, né? Tu recomeça, aquela pessoa não vai mais influenciar na tua vida, né? Em forma energeticamente, a tua vida vai começar a fluir. Se é um ex-chefe, por exemplo, tu vai ver que o teu trabalho vai começar a fluir, a tua prosperidade vai começar a fluir, né? Se é um ex-namorado, teu relacionamento atual, ou tu vai ver que realmente aquela pessoa não era mais pra estar contigo, ou sim, era para vocês estar e agora vocês vão conseguir trilhar um caminho, né? Mas eu não trabalho o divórcio energético. Se a pessoa não é minha paciente, minha cliente, que eu atendo toda semana, o divórcio energético, se for para fazer especificamente esse atendimento, eu faço em 3 sessões, tá? Primeira sessão é uma sessão de limpeza, né? Para limpar os teus chakras, para te alinhar, para te poder estar pleno. Para na segunda sessão fazer o divórcio energético. Toma água, amiga. E na terceira sessão, depois do divórcio, aí é um reiki para te deixar bem alinhadinho para não ter a catarse. Porque A garrafa tá com uma gota só d'água. Eu trouxe só o suquinho, não trouxe a água para cá. Mas é isso, gente. Eu trabalho com cone chinês. Agora,
em breve eu vou começar a trabalhar. Eu já trabalho com alguma coisa de mesa radiônica, mas é mais para alinhamento de chakras. Mas eu vou entrar profundamente agora nessa questão dos registros acásticos, que é o livro da vida, é o nosso livro da vida pessoal, onde a gente tem acesso para saber o porquê que está girando em círculos em determinadas situações, né? E aí tu consegue ter acesso para saber se tu tá tendo algum obsessor ou obsessores, tu tá tendo alguma energia negativa que tá interferindo na tua vida, se é alguma crença limitante, se é algo que aconteceu e te bloqueou para te não conseguir. Aí é diversos. Então, assim... E muitas vezes os obsessores não são só espirituais, né? São dentro da nossa família. Nossos amigos, aquelas amizades tóxicas, aqueles familiares tóxicos, né? Que estão sempre ali interferindo na tua vida, querendo dar pitaco, como a gente fala, né? Sempre pro negativo, não elogia, só critica. Então, esses são os piores obsessores, porque estão em vida e entendem o que estão fazendo. Isso aí. Os obsessores espirituais já não entendem o que estão fazendo, muitas vezes porque não aceitam onde eles estão, né? Por estar muito apegado ainda à matéria, ao corpo e à família. A maioria dos obsessores, né? São pessoas que entes queridos, amigos de outras vidas que querem ficar perto de nós, mas que acabam se prejudicando e nos prejudicando por não ter esse entendimento. Então eu costumo dizer que a espiritualidade ela ajuda muito nisso. A tu entender e compreender e tratar isso com muito amor. Emanar energias positivas. Porque não adianta a gente ter um familiar tóxico e a gente lançar sobre ele, né? Raiva, não querer, aquele chamado ranço que a gente fala, né? Isso só piora. O que tu pode fazer é uma oração e pedir que Deus ilumine aquela pessoa, né? E que ela cubra a imagem de vocês nos olhos daquela pessoa. Mas sempre emanar coisas boas para ela, luz. E nunca se recuar. Porque é disso que as pessoas estão precisando. Às vezes nós estamos num certo nível de evolução que o nosso irmão não está também. E isso tá tudo bem, tá tudo certo, porque cada um tem o seu momento de evolução. É difícil, porque às vezes somos magoados, né? Dói muito, bate no nosso ego. Quando bate no nosso ego, aí o bicho pega, é onde aí vai ser provado realmente se tu tá nesse caminho querendo te modificar ou se tu vai baixar a tua energia e chegar ao nível daquela pessoa. Então, é simplesmente tratar o ego. A reforma interior é tratar o teu ego. Nós devemos sim ter o ego, porque tem o ego positivo e tem o ego negativo, né? O ego positivo, ele nos ajuda a viver, né? Nos ajuda a viver, a fazer escolhas. Mas o ego negativo, que é onde tem os sentimentos negativos, sentimentos que fazem mal para o nosso corpo. Esse sim deve ser tratado. Ai, o ego. Sabrina, a gente já fechou aqui 1 hora de live. E eu acho que se a gente fosse... Passa hoje, rápido, né? Teria muita coisa para falar. Mas, gente, assim, ó, depois eu vou baixar essa live, eu vou botar lá no meu canal do YouTube. Prometo. Juro, juradinho. Porque aí fica lá disponível. É mais fácil, às vezes, ter que ir até no Instagram pra gente ver. Vai ficar no Instagram aqui também. Mas depois... Aqui também vai ficar. Tudo. E nós vamos fazer outros assuntos também, né, futuramente. Nós vamos, assim, ó, vem muita coisa boa por aí, vem muita novidade. Nós temos que sentar fazer nossa reunião, Sabrina. Só fica a dica. E quem está na live agora, topa por 1 minuto de meditação, respirar? Eu quero. Dizer eu quero, quem tem na live. Quem quer. Antes que caia a live. Quem topa uma meditação de 1 minuto, né? Rapidinho, só para vocês irem dormir bem, dormirem tranquila, com uma sensação plena. Quantas meninas comentam aí? Se vocês querem uma meditação de 1 minutinho, comenta aí, eu quero, tá? Oi, Jerusa disse que eu quero. Olha só, eu coloquei um texto hoje que vai para um post meu, tá, Sabrina? Enquanto as meninas vão comentando ali. O texto Fernanda também disse eu quero. Sobre a sua alma quer falar com você. Ela quer que você preste mais atenção nos sinais que ela te manda.
e que tome decisões que sejam em conformidade com o que ela diz. Ela também deseja que você respire profundamente e se conecte com o seu interior para ouvir o que ela tem a dizer. Ela quer que você se conecte com a sua intuição e abra a sua mente para aceitar a energia. Ela quer que você use o seu poder pessoal para criar a vida que você deseja. Então, se vocês sentiram no coração essa mensagem, é porque a alma de vocês, ela quer falar com vocês. Ela quer despertar, ela quer se comunicar. E quando a alma da gente desperta e quando ela quer se comunicar, tudo se torna mais leve, tudo se torna mais tranquilo, tudo se torna mais fácil e simples. Eu sei que às vezes a gente acha que a vida tá dura, que as coisas não estão acontecendo como deveria ser. Mas, na verdade, muitas coisas estão acontecendo porque tem que ser. E são, muitas vezes, os que os teus olhos estão vendo. Os nossos olhos, eles enxergam a vida e a humanidade como a gente quer. Se eu enxergo amor no meu irmão ao lado, ele tem amor. Se eu tenho gratidão pelo dinheiro que eu ganho, se é R$1, se é R$100 ou se é 1.000.000, ele vai ser muito grato e abençoado. Se eu agradeço pela família que eu tenho, pelas pessoas que estão à minha volta, trilhando de uma certa forma. Todo mundo veio para trazer um aprendizado na nossa vida. Seja grato. Agradeça por pequenas coisas no seu dia. Não pense que o que aconteceu com você hoje de manhã foi algo ruim. Não. Foi para lhe ensinar a ser mais forte para poder trilhar um caminho de luz e amor. Lembre-se que nem todo mundo enxerga a vida com um olhar de amor, com um olhar de gratidão. Mas se você enxerga e transmitir por um segundo, um pequeno sorriso, um gesto de carinho, você vai de alguma forma plantar uma pequena centelha. Não se corrompa pela mágoa e pela tristeza dos outros. Seja você que corrompe a vida dela, levando luz, amor, paz e gratidão. Ai, me veio no coração e eu precisava falar esse sentimento para vocês. Gratidão, eu recebo com gratidão, nós recebemos com gratidão isso, né? Porque é uma mensagem, né, de Deus, do nosso Criador maior, e que Ele sempre nos acompanha a vida de todos que estiveram aqui presente hoje nessa live. Faremos mais lives, sim, né? Para estar vindo trazer para vocês essas questões sobre as terapias holísticas, e que espiritualidade não é religião, né? E que de todas as religiões a gente pode tirar um pouco de cada coisa e formar a nossa espiritualidade, e tá tudo certo. Porque nós acreditamos em um só Deus. E é esse Deus de amor, de caridade e de fraternidade. Kellen, gratidão. Muito obrigada por essa live maravilhosa. Vai ficar salvo aqui, né? O pessoal aí que participou da live, se querem uma nova live, tá? Coloquem lá agora que eu vou deixar salvo esse vídeo aqui. Coloquem eu quero, tá? Que a gente vai produzir uma nova live para vocês. E quem sabe nessa próxima live a gente possa fazer com vocês, né? Um momento relaxante, onde vocês vão poder estar na casa de vocês,
mas também vão poder estar sentindo toda essa energia. Tá bom? Sabrina, então, fiquem com Deus. Sabrina, um minutinho, tá? Oi. E aí a gente já encerra aqui. Eu vou pedir para todo mundo, nesse momento, agora são 22 horas e 24 minutos. Fechem os seus olhos. Expirem pelo nariz e soltem pela boca. Inspira pelo nariz e soltem pela boca. Mais uma vez. Expirem. Sintam apenas o coração de vocês bater. Coloquem a mão no seu coração. E cada um, nesse momento, vai pensar no que você é grato e apenas agradeça. Leve esse sentimento de gratidão para sua cama, ao deitar. Que a luz divina possa abençoar você nesse momento, que a luz divina possa multiplicar esse sentimento de gratidão que você está tendo. Seu sono essa noite será mais pleno, será mais calmo. Inspira e expira. Namastê, coisas boas. Namastê, gratidão. Fiquem com Deus, uma boa noite para todos. E em breve estaremos aqui novamente com vocês.